Alunos do segundo ano do Colégio Magistral, aqui é a professora Késia, professora de Física. Na aula de hoje, concluiremos o capítulo que fala sobre termodinâmica e em seguida faremos a correção da atividade do dia 8/7/2020. Vamos lá? Na aula de hoje, vamos falar um pouco sobre o segundo princípio da termodinâmica. Então, temos que o segundo princípio da termodinâmica, ele estabelece as condições em que é possível a transformação de calor em trabalho, completando assim, o primeiro princípio, que trata apenas da equivalência entre calor e trabalho. Vamos a um exemplo. Temos então, por exemplo, que uma xícara de café quente deixada sobre uma mesa esfria até atingir a temperatura ambiente. Esse processo ele está de acordo com o primeiro princípio da termodinâmica, certo? Porém, se deixarmos uma xícara com café à temperatura ambiente sobre a mesa, é muito pouco provável que ela, espontaneamente se aqueça. Apesar desse processo, certo, inverso, também obedecer o primeiro princípio da termodinâmica. Logo, o segundo princípio da termodinâmica, ele tem um caráter estatístico e estabelece um sentido preferencial de ocorrência dos processos naturais. Há diversas formas, certo, para enunciar esse importante princípio. Podemos enunciar da seguinte forma, olha, não é possível transformar completamente calor em trabalho, ou, o calor passa espontaneamente dos corpos de maior temperatura para os de menor temperatura. Logo, se levarmos em conta, que calor é uma forma de energia e que sua conversão em energia mecânica, por exemplo, não é integral, não é total, como estabelecido pelo primeiro princípio da termodinâmica, podemos então enunciar o segundo princípio da termodinâmica da seguinte forma: é impossível construir uma máquina térmica que, operando em ciclo, transforme em trabalho todo o calor recebido de uma fonte. Então, mais uma vez, é impossível construir uma máquina térmica que, operando em ciclo, transforme em trabalho todo o calor recebido de uma fonte. Temos aqui, então, a máquina térmica. Máquinas térmicas são máquinas capazes de converter calor em trabalho. Temos, então, que, de acordo com o segundo princípio da termodinâmica, uma máquina térmica funcionando em ciclos, ela deve operar entre duas temperaturas constantes. A máquina, então, ela vai receber uma quantidade de calor Q1, certo? Da fonte quente, a temperatura maior T1. Ela vai converter parte desse calor, certo? Em trabalho útil. E a outra parte será rejeitada. Então, terá, rejeitada uma quantidade de calor Q2 para uma fonte fria a temperatura menor T2. Podemos, então, perceber que uma máquina térmica ela não converte, certo, em trabalho todo o calor recebido da fonte quente. Então, temos que o seu funcionamento ele ocorre em ciclos e utilizam duas fontes de temperaturas diferentes. Uma fonte quente, que é de onde recebem calor, e uma fonte fria, que é, para onde o calor que foi rejeitado, ele é direcionado. O balanço energético é dado por Q1 igual ao trabalho mais Q2, ou, o trabalho será igual a Q1 menos Q2. Portanto, pelo princípio de conservação de energia, certo? E pelo que estudamos no primeiro princípio da termodinâmica, trabalho será igual a Q1 menos Q2. Em que Q1 é o calor retirado da fonte quente,
Q2 é o calor rejeitado da fonte fria e tal é o trabalho realizado. Então, como nem toda a energia recebida é convertida em trabalho, o ciclo térmico ele apresenta um rendimento. O rendimento, então, é dado pela razão entre a energia útil e a energia total, né? Logo, o rendimento será trabalho dividido por Q1 ou 1 menos Q2 dividido por Q1. Como o trabalho útil ele é sempre menor que a quantidade de calor, podemos então, enunciar mais uma vez o segundo princípio da termodinâmica da seguinte forma: todas as máquinas térmicas cíclicas reais têm rendimento menor do que 100%. O rendimento ele pode ser expresso em porcentagem e é sempre menor do que 1. Agora, vamos falar sobre as máquinas frigoríficas. De acordo com o segundo princípio da termodinâmica, é impossível transferir espontaneamente energia em forma de calor de um corpo mais frio para um mais quente. Contudo, é possível inverter o sentido da transferência, realizando assim trabalho sobre o sistema. Temos aqui, então, o nosso esqueminha. As máquinas frigoríficas, ocorre essa inversão. Nelas, o trabalho realizado por um motor, em geral, funciona, certo? Com energia elétrica. O refrigerador, por exemplo, ao funcionar, ele vai transferir calor do congelador, do meio interior, que está a uma temperatura mais baixa para a atmosfera, ou seja, para o meio exterior, que por sua vez está a uma temperatura mais alta. Portanto, temos que o refrigerador, certo? Opera como uma máquina térmica no sentido inverso. Esquematicamente, temos então, a fonte fria, o congelador. Temos aqui quantidade de calor Q1, quantidade de calor Q2 e a fonte quente, que neste caso é a atmosfera. No refrigerador, o gás interno, certo, ao sistema passa por um compressor até ser liquefeito na serpentina externa. Conforme se dá a passagem da fase gasosa para a fase líquida, o gás ele libera calor para o ambiente. Fazendo então, com que a serpentina externa ela se aqueça. Então, após passar pelo tubo capilar, certo? Chega ao congelador. Então, ela chega ao congelador numa mistura líquido-vapor a uma temperatura baixa. Como não é comprimido, essa mistura ela volta à fase de gás, certo? Absorvendo o calor do interior do refrigerador e resfriando. Daí, todo o gás volta ao compressor para se liquefazer novamente e esse ciclo ele é feito repetidas vezes. Mais uma vez, analisando o nosso esqueminha aqui, temos a fonte fria, certo? O congelador. Temos aqui Q1, que é o calor retirado da fonte fria, certo? Q2 é o calor rejeitado para a fonte quente. E temos aqui também o trabalho externo recebido pelo gás. Portanto, o balanço energético é dado por trabalho igual a Q2 menos Q1. A eficiência de uma máquina frigorífica é a razão, então, entre a quantidade de calor Q1 retirada da fonte fria e o trabalho externo. Então, temos que a eficiência é igual a Q1 dividido pelo trabalho. Diferentemente do que aprendemos lá com a máquina térmica, temos aqui que a eficiência ela pode ser representada por um número maior do que 1 e ela não é representada em porcentagem, certo? Agora, vamos conhecer um pouquinho mais a respeito do ciclo de Carnot.
Temos então, né, que o ciclo de Carnot é um ciclo teórico proposto pelo físico, matemático e engenheiro francês Nicolas Léonard Sadi Carnot. Este ciclo ele é muito importante, porque, né, ao operar entre temperaturas T1 e T2, né, da fonte quente e da fonte fria, ele apresenta um rendimento maior do que qualquer outro ciclo. O ciclo de Carnot ele é constituído por duas transformações adiabáticas e duas transformações isotérmicas, certo? Portanto, temos que aqui na nossa expansão isotérmica, né? Ela é uma expansão durante a qual o gás ele vai receber calor, certo? Perdão, vai receber uma quantidade de calor da fonte quente. Aqui na nossa expansão adiabática, o gás ele se resfria e sua temperatura ela varia, certo? De T1, temperatura da fonte quente, para T2, a temperatura da fonte fria. Aqui, então, na compressão isotérmica, o gás ele vai rejeitar a quantidade de calor Q2 para a fonte fria. E, né, na compressão adiabática, o gás ele se aquece a uma temperatura e vai variar, né, essa temperatura T2 para T1, ou seja, a temperatura da fonte quente para a temperatura da fonte fria para a temperatura da fonte quente, certo? Temos, né, que, em particular, foi demonstrado, então, que o ciclo de Carnot, certo? Em que as quantidades de calor trocada com as fontes, elas são proporcionais às respectivas temperaturas absolutas. Então, temos que Q2 sobre Q1 é igual a T2 sobre T1. Então, né, o rendimento da máquina térmica, como visto anteriormente, ele é dado por 1 menos Q2 sobre Q1. Já para o ciclo de Carnot, pode-se demonstrar que a quantidade de calor trocada pelo gás ela é diretamente proporcional à temperatura da fonte. Então, temos que o rendimento será dado por 1 menos T2 sobre T1. Lembrando, né, que o rendimento ele vai depender somente das temperaturas absolutas das fontes quente e fria, certo? Podemos notar ainda, né, aqui através dessa fórmula, que o rendimento do ciclo de Carnot ele é máximo, então, quando opera entre duas fontes de temperaturas T1 e T2, mas nunca será igual a 100%. Agora vamos falar sobre as transformações reversíveis. As transformações reversíveis são processos certo? Que, né, após terem ocorrido num dado sentido, também podem ocorrer naturalmente no sentido oposto, ou não, voltando assim, né, ao seu estado inicial. Então, são transformações que, depois de concluídas, elas tornam possível a volta do sistema ao estado inicial, passando, então, pelos mesmos estados intermediários, sem que tenha ocorrido, né, nenhuma alteração, certo? As transformações reversíveis são praticamente impossíveis de se realizar completamente. Agora, vamos falar sobre a entropia. A entropia nada mais é do que a medida de desordem das partículas de um sistema físico, certo? Então, né, temos que quando um sistema ele recebe calor, certo? Quando o Q for maior que zero, a entropia ela vai aumentar. Já quando o sistema ele cede calor, quando o Q for menor que zero, a sua entropia diminui. Se o sistema ele não troca calor, que é igual a zero, sua entropia ela permanece constante, certo? Temos aqui um exemplo. No recipiente 1, né, ele está mais organizado, então temos aqui menor entropia. No recipiente 2, estamos vendo aqui as moléculas, né, as bolinhas embaralhadas, ele está menos organizado, então temos uma maior entropia.
Vamos à correção da atividade? Iniciando pela página 48. Questão 7 diz assim, olha. Um bujão de gás de cozinha contém 3 kg de gás liquefeito a alta pressão. O mol desse gás tem temperatura de aproximadamente 52 gramas. Se todo o conteúdo do bujão fosse utilizado para encher um balão, a pressão atmosférica e a temperatura de 300 Kelvin, o volume final do balão seria aproximadamente de... Aí temos aqui 13 metros cúbicos, 6,2 metro cúbico, 3,1 metro cúbico. Temos também 0,98 metro cúbico e 0,27 metro cúbico. Dados, né? A constante dos gases e a pressão atmosférica. Vamos tirar os dados da questão. Temos aqui, né? A M, né? A massa da substância em gramas. A massa foi dada 13 kg, transformando para gramas, temos aí 13.000 gramas. E temos também a massa molar da substância, certo? Em gramas por mol. Então, temos M igual a 52 gramas. Sendo a temperatura de 300 Kelvin, certo? A constante dos gases de 8,3 Joule por mol vezes Kelvin. E a pressão atmosférica de 1 vezes 10 a 5 Pascal. O número de mols é dado por Mzinho dividido por Mzão. Então, 13.000 dividido por 52, temos aqui 250 mols. Sendo PV igual a nRT, teremos, então, 1 vezes 10 a 5 vezes V igual a 250, o N, né, vezes R, 8,3 vezes 300. Logo, 250 vezes 8,3 vezes 300 dá 622.500. Portanto, V será igual a 622.500 dividido por 1 vezes 10 elevado a 5. Temos aqui um volume de 6,225 metro cúbico. Portanto, né, será aproximadamente 6,2 metros cúbicos, letra B. Na questão 10 temos, olha, a figura mostra uma bomba de encher pneu de bicicleta. Quando o êmbolo está todo puxado, a uma distância de 30 centímetros da base, a pressão dentro da bomba é igual à pressão atmosférica normal. A área da secção transversal do pistão da bomba é de 24 centímetros quadrados. Um ciclista quer encher ainda mais o pneu da bicicleta, que tem volume de 2,4 litros, e já está com uma pressão interna de 3 atm. Ele empurra o êmbolo até o final do seu curso. Suponha que o volume do pneu permaneça constante, que o processo possa ser considerado isotérmico e que o volume do tubo que liga a bomba ao pneu seja desprezível. Determine a pressão final do pneu. Temos então que sendo, né, o número de mols total dado por N1 mais N2, então, né, utilizando a equação PV igual a nRT, vamos ter que N é igual a PV dividido por R vezes T. Logo, substituindo os valores aqui na nossa primeira formulazinha dada, vamos ter PV dividido por RT igual a P1V1 dividido por RT1 mais P2V2 dividido por RT2. Como o volume 1 será dado por A vezes H, certo? Vamos ter, então, que o volume 1 será igual a 24 vezes 30. Logo, né? Aqui, área vezes a altura, viu? Volume 1 será igual a 720 centímetros cúbicos. Não esqueçam de colocar o cúbico aqui, que por sua vez é igual a 0,72 litros. O processo é isotérmico, então, né, PV igual a P1V1 mais P2V2. Temos, então, que P vezes 2,4 é igual a 1 vezes 0,72 mais
3 vezes 2,4. Logo, 2,4P será igual a 0,72 mais 7,2, que dá, né, 7,92. Portanto, a pressão será de 7,92 dividido por 2,4, teremos uma pressão final de 3,3 atm. Na questão 11 temos, olha, o volume interno do cilindro de comprimento de 20 centímetros, mostrado na figura, é dividido em duas partes por um êmbolo condutor térmico, que se move sem atrito. As partes da esquerda e da direita, respectivamente, certo? As partes da esquerda e da direita contêm, respectivamente, 1 mol e 3 moles de um gás ideal. Determine a posição de equilíbrio do êmbolo em relação à extremidade esquerda do cilindro. Temos então, né, que sendo o êmbolo um condutor térmico, no equilíbrio vamos ter que P1 é igual a P2 e T1 é igual a T2. Sendo então P1V1 igual a N1RT1, então temos que P1 é igual a 1 vezes RT1 dividido por V1. E P2V2 igual a N2RT2. Logo, né, P2 será igual a 3RT2 dividido por V2, onde, né, RT1 dividido por V1 é igual a 3RT2 dividido por V2. Temos aqui 1V1 igual a 3V1 dividido por V1 igual a 3 dividido por V2. Fazendo meios por extremos, vamos ter então que 3V1 é igual a V2. Sendo então V1 igual a área vezes a altura 1 e V2 igual a área vezes a altura 2, vamos ter que 3V1 é igual a V2. Portanto, né, 3AH1 igual a AH2. Podemos simplificar, então 3H1 será igual a H2. H2 é igual a 20, né, 20 centímetros menos H1. Então, vamos ter 3H1 mais H1 igual a 20, certo? Logo, né, 4H1 igual a 20, 20 dividido por 4, temos aqui 5 centímetros. Alternativa B. Na questão 15 diz assim, olha, um molde em um gás ideal monoatômico realiza uma transformação a volume constante enquanto sua temperatura se eleva de 27 graus Celsius a 50 graus Celsius. Qual a variação da energia interna do gás em calorias? Temos aqui a temperatura inicial, 27 graus Celsius, e a temperatura final, né, de 50 graus Celsius. ΔT será igual à temperatura final menos temperatura inicial. Então, 50 menos 27, temos aqui uma variação de temperatura igual a 23 graus Celsius. Como a variação da temperatura na escala Kelvin é igual, né, à variação da temperatura na escala Celsius, pois ambas dividem-se em 100 partes iguais, vamos ter, né, que ΔTK será igual a 23 Kelvin. Sendo, então, a constante, certo, para os gases, 8,31 Joule por mol vezes Kelvin, e como o gás é monoatômico, então temos, né, N igual a 1. ΔU será igual a 3 meios de nRT. Logo, ΔU será 3 meios vezes 1 vezes 8,31 vezes 23. Logo, ΔU será igual a 573,39 dividido por 2. Vamos ter uma variação de energia interna igual a 286,695 Joule. Mas, né, a questão ele pede em calorias. Sendo, então, uma caloria igual a 4,2 Joule, vamos ter que X calorias é igual a 286,695 Joule. Portanto, X será igual a 286,695 dividido por 4,2. Temos aqui, né, uma variação de energia interna de 68,26 calorias. Questão 16 diz assim: o volume de 1 mol de
gás ideal varia linearmente em função da temperatura conforme o gráfico abaixo. O valor realizado pelo gás, o trabalho realizado pelo gás ao passar do estado A para o estado B em joules é. Vamos lá? Temos aqui, então, uma transformação isobárica. Então, né, sendo PV igual a nRT, vamos ter P vezes 0,02, certo? Igual a 1 vezes 8,3 vezes 310. Logo, 0,02P será igual a 2.573. Então, P, né, é igual a 2.573 dividido por 0,02. Temos aqui uma pressão de 128.650 newtons por metro quadrado. O volume do gás no estado B é dado por VA dividido por TA igual a VB dividido por TB. Substituindo os valores, certo? Vamos ter, olha, 0,02, né? Lembrando que aqui transformamos para metros quadrados, dividido por 310, igual a VB dividido por 620. Fazendo meios por extremos, vamos ter 310 VB igual a 12,4. Portanto, o volume em B será dado por 12,4 dividido por 310. Temos um volume, então, de 0,04 metro cúbico. O trabalho sobre pressão constante é dado por P vezes volume final menos o volume inicial. Então, temos trabalho igual a 128.650 vezes 0,04 menos 0,02. 0,04 menos 0,02 dá 0,02 vezes 128.650. Temos, então, aqui um trabalho de 2.573 joules. Alternativa C. Questão 17 diz assim, olha, o êmbolo das figuras funciona como um elevador, levando blocos do piso 1 para o piso 2 e voltando vazio até o ponto de partida. Sobre o experimento, responda. Qual a evidência de que existiu trabalho? Temos, então, né, que existiu trabalho porque houve transformação de energia térmica do gás em energia mecânica do êmbolo. Letra B diz, o trabalho na subida foi maior que na descida. Por quê? Temos, né, que foi maior na subida, porque a pressão sobre o gás foi maior do que na descida. Na letra C, ele diz, olha, se não tirássemos os blocos do êmbolo, o trabalho do ciclo seria maior, menor ou igual a zero. Temos, então, né, que o trabalho ele seria igual a zero. Então, caso fossem mantidos os blocos, a pressão sobre o êmbolo seria igual na descida e na subida, resultando em um trabalho igual em módulo em cada uma dessas etapas, certo? Isso significa dizer, então, que o trabalho na expansão ele é igual em módulo ao trabalho na contração do gás. Na questão 18, gente, diz assim, olha, um gás ideal absorve 64 joules de calor ao se expandir isotermicamente, de um volume inicial de 20 centímetros cúbicos a 6 vezes 10 a 5 newton por metro quadrado, até um volume final de 70 centímetros cúbicos a 2 vezes 10 a 5 newton por metro quadrado, no trecho AB do diagrama. Qual é o trabalho total em joules produzido pelo gás durante o ciclo? Temos, então, que o trabalho total será dado pelo trabalho em A, em AB, né, no trecho AB, mais o trabalho no trecho BC, mais o trabalho no trecho CA. Para o trabalho em BC, vamos ter trabalho igual a pressão vezes volume em C menos o volume em B. Então, 2 vezes 10 a 5, vezes 20 menos 70, né? Aqui ele está em centímetros cúbicos, vamos transformar em metros cúbicos. Então, vamos multiplicar por 10 a menos 6. Logo, o trabalho em BC vai ser igual a 2 vezes 10 a 5 vezes menos 5 vezes 10 a menos 5.
temos aqui um trabalho de menos 10 joules. Já o trabalho, né, aqui no trecho CA, será igual a 0, certo? Por que isso acontece? Porque não há variação de volume. Logo, né, temos que o trabalho total será igual a 64 mais menos 10 mais 0. Portanto, temos aqui um trabalho de igual a 54 joules. Espero que tenham compreendido e até a próxima aula.